Salve, pessoal! Então, como prometido, eu estou aqui fazendo para vocês uma revisãozinha do nosso simulado, tá? O que vai acontecer? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou deixar, lógico, as revisões das outras questões para a prova e eu vou montar videozinhos separados mais curtos, mais enxutos, para eles darem suporte para os vídeos mais completos que nós temos de aulas a respeito dos temas, tá? Mas isso eu vou fazer ao longo do dia de hoje, amanhã, até quinta-feira eu vou estar fazendo isso, tá? Esse aqui é um vídeo que eu estou antecipando, porque algumas das turmas vão fazer o simulado agora quarta, quinta e sexta, outras turmas vão fazer o simulado depois da prova, então vai ser lá depois de dia 28, né? Mas eu vou deixar já a revisão para vocês, assim o pessoal que vai antecipar agora vai fazer, já tem a revisãozinha para fazer, e o pessoal que vai fazer depois já pode assistir tranquilamente. Essa é uma revisão bem curta, tá? Uma revisão bem enxuta, até já estou chegando na marca de 1 minuto, não quero me deter mais nisso. Então vou começar diretamente a explicar para vocês como vai funcionar essa provinha, né, esse simulado. O simulado ele vale 1 ponto daqueles 3 designados para os trabalhos, tá? Então vocês têm 1 ponto de simulado, 2 pontos do trabalho. Deixa eu só ver aqui. O Floquinho se jogou ali para baixo. Então assim, 1 mais 2, tá? E esse 1 ponto, ele vai ser dividido em 4 questões. Cada questão vale 0,25, portanto, tá? Veja que as questões têm um formato diferente das questões de prova. Para quem não fez prova comigo ainda, nas provas, as provas bimestrais objetivas, eu faço questões de verdadeiro ou falso, tá? Então, geralmente são 4 questões objetivas, 5 verdadeiros ou falsos, cada um valendo 0,2, né? A prova vale 2 pontos. O simulado é outra coisa. O simulado tem esse valor de 1 ponto e ele simula, lógico, daí o nome, né, a prova da UAB. Então ele não tem verdadeiro ou falso, tá? As questões vão da letra A, letra D e vocês têm que escolher uma como sendo a correta. Não tem pegadinha, tá? Pelo menos na minha prova aqui não vai ter pegadinha, é só correta, ok? A OAB por padrão também não faz isso, né? Então eu estou tentando simular aqui de acordo com o que eu fui ensinado da maneira mais fiel possível. Tá? Os enunciados são um pouco mais longos, então vocês vão ver enunciados de 4, 5 linhas, um pouquinho como eu fiz na outra prova, tentando oferecer a ideia de uma contextualização um pouquinho mais ampla das teorias que estão sendo cobradas, tá bom? E cada uma das questões que entra ali no AUD, elas têm um pouquinho mais de elaboração linguística, elas são um pouquinho mais longas, é importante que vocês se acostumem com essa linguagem. Dito isso, estou na minha marca de quase 3 minutos, então seguimos, né? Dito tudo isso, essa nota vai ser integrada depois à nota do trabalho e somada no final, tá bom? Bom, vamos lá então. Só mais uma ressalva. Nas aulas, nós vamos ter 20 minutos para fazer a prova. Começa rigorosamente no início da aula. Não se atrasem. Não interessa o horário que você está fazendo, não se atrase. Tá? Se você se atrasar, você vai ter menos tempo para fazer a prova. Eu tenho que terminar 20 minutos depois rigorosamente. Não tem acréscimo de tempo. Tá? Então, isso também simula a situação da prova. Tá? Você não pode se atrasar em hipótese alguma. Aqui você ainda entra para fazer atrasado, na prova da UAB você não entra e acabou-se. Tá? Então não pode. E quando terminou o horário de prova, não pode fazer mais nada. Tá bom? Tem um gabaritozinho na capa pequenininho no começo, tem que colocar as letrinhas que você marcou lá. Se você não colocar, eu não posso atribuir nota. Tá? Isso faz parte também da prova, simula grosseiramente o cartão de avaliação. Nós não vamos ter cartão, mas vamos ter esse gabarito. Tá bom? É como se fosse um resuminho do caderno, né, digamos assim. Tá? Bom, a gente tem 4 questões, portanto. Primeira dessas questões, eu tenho 4 temas de questão, eu vou dar tema a tema, né? Pode mudar a ordem aí, então não levem a mal, né? Mas a primeira dessas questões é uma questão sobre o dworking, tá? Mas pera lá, Rafael, a gente viu o dworking em 3 situações diferentes até aqui, né? Algumas turmas já viram em 3, outras em 2 e vão ver agora, nessa semana, a terceira situação diferente do dworking. O dworking que me interessa é o dworking que eu comento com vocês na parte de hermenêutica, tá? Então, na parte de hermenêutica jurídica, que me interessa ali a teoria da interpretação dele. Isso vai estar circunscrito nas questões, a gente vai cercar esse tema nas questões, tá? E aí vocês têm lá 4 alternativas para marcar a verdadeira. Quais características vocês precisam lembrar de todo modo para não perder a questão? Então, onde é que vocês precisam se concentrar? Lembrem que eu dei 3 teorias diferentes para vocês. A teoria do Gadamer, a teoria do Betti e a teoria do dworking.
tá? A ideia é saber se vocês estão lembrando como distinguir uma da outra. Quais são os temas centrais? O que é discutido centralmente nessas três teorias? A dificuldade de conciliação do tempo de compreensão e do tempo de decisão. Compreensão pede mais tempo sempre para que ela se aperfeiçoe. A decisão pede menos tempo sempre para não virar injustiça qualificada. Ok? O que é que o Gadamer fala? Prestem bem atenção. O que é que o Gadamer, não o Dworkin, fala? Que eu preciso de um tempo infinito de compreensão e quanto mais tempo eu tiver, mais refinada a compreensão sai. Só que não existe compreensão perfeita, ela está sempre sendo transformada. Isso faz com que qualquer decisão, a qualquer tempo, não importando o tempo que eu leve, vai ser precária. A decisão judicial sai sempre precária. Eu tenho que aprender a viver com isso. Certo? Segunda leitura, vamos colocar aqui a leitura em ordem. Dworkin, o que o Dworkin fala? De fato, quanto mais tempo para compreender, melhor. Só que o Dworkin fala, se um julgador tivesse todo o tempo do mundo, fosse imortal, o juiz Hércules, ele teria plenas condições de atuação e poderia chegar a uma decisão ótima, ou seja, uma decisão otimizada no cenário de atuação dele. Certo? O que isso significa? Então, chegou a decisão ótima. Maravilha. Não tem juiz imortal, não tem todo o tempo do mundo. O que você tem como substituição é a história decisional das cortes. Ok? Então, o que isso significa? O juiz A toma uma decisão hoje. Ela é precária? Com certeza. Ele não teve todo o tempo do mundo. Se é um hard case, uma decisão difícil de tomar mais ainda, né? Os soft cases ainda são mais tranquilos, mas os hard cases não, né? E se ele não conseguiu tomar essa decisão perfeita, isso fica como um legado. Então, um juiz que venha depois vai ver essa decisão, vai olhar situações similares e vai tomar decisões aperfeiçoadas com base no que foi decidido, com base na estrutura do direito, com base na situação da época dele, nos valores da época dele, nos argumentos levantados na época dele, e vai aperfeiçoar essa decisão. Então, ou seja, se um juiz não toma uma decisão perfeita porque não tem todo o tempo do mundo, ao longo de uma história, o tribunal tem, claro, e se o tribunal tem, o tribunal consegue confeccionar, uma decisão melhor. Isso ele chama de tese do romance encadeado. E por fim, o Betti. O Betti vai dizer para nós, não se trata de tentar compreender as coisas. Trata-se de encaixar uma certa compreensão em um contexto de sistema de direito e de conjunto de decisões e de doutrina, de modo que ele se adeque a esse universo. Se eu fizer isso, eu consigo chegar a uma decisão adequada para esse cenário. Claro, e não preciso me preocupar porque ela não vai ser precária na visão do Betti. Ela vai ser a decisão própria para aquele momento, para aquele sistema, para aquele histórico de julgamentos, para aquelas forças doutrinárias. Ok? Lembrem desses três. Características do Dworkin, que é o que eu estou cobrando. É de fato, a compreensão é de fato inviável, mas pelo menos no nosso tempo de vida. Se um juiz fosse imortal, poderia tomar uma decisão plena, compreender com plenitude, certo? Como não tem todo o tempo do mundo, quem substitui nessa imortalidade inexistente é o tribunal, que pode continuar para além da vida de um indivíduo. A tese do romance encadeado. Beleza? Bom, aí a gente vai ter uma outra questão, né, que vem na esteira dessa, que é a questão da nova retórica. A questão da nova retórica vai cobrar o Chaim Perelman, né? A gente estudou ele, né? E a gente se concentrou sobre alguns aspectos bem pontuais da nova retórica. Lembrem que a nova retórica está recuperando modelos do classicismo, tá? E esses modelos do classicismo que estão sendo recuperados, eles afastam, cuidado com isso, a ideia de que a retórica só serve para embelezar a linguagem, para deixar a linguagem bela, para deixar a linguagem bonita, certo? Notem que a gente tem alguns pilares que vão nos servir, que vão nos atender dentro da construção retórica. Ela sempre é construída dentro do discurso, ela vai usar o discurso, portanto, como ferramenta, ela quer convencer um auditório, ela está sempre trabalhando dentro de um esquema lógico e científico, então ela não abandona as bases da lógica, do empirismo, da estatística, dos dados e da ciência, nunca. Ela está baseada nisso. E, por fim, o alvo dela é sempre aquilo que a gente chamou de adesão, que é o convencimento de um auditório a respeito do posicionamento que está sendo dado pela pessoa que está lá verbalizando a ideia, certo? Pelo retórico, né?
Lembrem também que a retórica está sempre fundamentada e sempre tem que levar em consideração os valores do auditório que está sendo endereçado. Se não fizer isso, qualquer argumento colocado é um argumento que se perde, ele vai ser jogado fora. As pessoas não abrem mão dos seus valores quando os argumentos claramente contrariam esses valores, certo? Então você sempre tem que trabalhar o argumento ao redor dos valores das pessoas. Por fim, né? Quando você trabalha com esses tipos discursivos, cada público pede por um tipo diferente, cada finalidade por um tipo diferente. A gente colocou 3 tipos diferentes de discurso. Primeiro desses tipos, o discurso deliberativo, que é um discurso para a decisão política, é o discurso no Senado e na Câmara. O segundo, que é o discurso jurídico, que é para a decisão judicial, então é aquele que você estabelece na frente de um juiz ou de um júri, por exemplo. E o terceiro, que é chamado apodíctico. Né? O apodítico, ele basicamente fala para nós, ele apresenta para nós a ideia de que nós estamos usando a ferramenta para reforçar os valores que um indivíduo tem, ok? Cuidado com esses 3. Dos 3, o único que não envolve decisão é o apodítico, ok? Ele está sempre tentando alimentar valores. Os outros 2 são feitos para a decisão. Joia, galera? Aí nós vamos ter um terceiro tema central para nós, que é o Rousseau. Cuidado com o Rousseau, tá? O Rousseau ele tem certas aproximações ao nosso quarto tema, que é o Rawls, né? Mas o Rousseau ele é um contratualista do seu sentido mais ortodoxo, né? Então ele é um contratualista, está já no novo contrato social, só que ele ainda tem todos os traços tradicionais do contrato social. E veja bem, o que acontece ali? Quando a gente vai tratar do pensamento do Rousseau, quais são os carros-chefes para a gente entender? Primeiro, o Rousseau cria um novo contrato social questionando o velho contrato social do Hobbes e do Grotius, alegando que esses contratos sociais, na realidade, disfarçam o uso da força para colocar o poder do monarca como um poder absoluto, hierarquizam a sociedade e disfarçadamente escravizam os cidadãos ou os povos conquistados, no caso do Grotius. Tá? Não esqueçam disso. O Rousseau não vai admitir essa ideia como sendo válida, por isso ele a critica. A crítica que o Rousseau estabelece, ela vai criar as bases para esse novo contrato social. O novo contrato social parte da noção de um direito natural, a liberdade e a igualdade, nascemos todos livres e iguais, e por isso nos encontramos como criaturas racionais, dialogamos sobre os rumos sociais que nós queremos, os rumos que queremos para a nossa sociedade, e desse diálogo estabelecemos um acordo, certo? De vontades livres, governado pela lei da boa razão, ok? Os cidadãos não são desiguais, são todos iguaizinhos. E existe aqui um enfrentamento dessa liberdade diante dessa hierarquização. Então lembrem bem desses aspectos. O Rousseau enfrenta Hobbes e Grotius, abomina a ideia de um monarca com poder central muito fortalecido, não aceita a ideia do uso da força do Estado sobre o cidadão dessa maneira injustificada, como é colocado pelo Hobbes e pelo Grotius, fala que eles falsamente defendem a escravização da população, fala que nós todos nascemos livres e iguais, e como nascemos livres e iguais, entramos num acordo de vontades livres, um acordo comum, no qual nós nos encontramos, sendo que esse acordo comum vai ser regido pela lei da boa razão. Ok? Isso é o Rousseau. Lembrem bem desses aspectos. Quando eu fizer as revisõezinhas lá dos autores, eu elaboro um pouquinho mais claro, mas isso aqui é só para vocês terem um pouquinho de base para esse simulado. E por fim, o John Rawls, né? Vocês com certeza devem imaginar que eu ia cobrar o John Rawls, já que a gente está agora atravessando nesse momento, a gente vai até o fim do curso aí, trabalhar várias teorias que o Gargarella levanta, mas todas elas estão sempre colocadas em diálogo com a teoria da justiça do Rawls. O que vocês precisam lembrar da teoria da justiça do Rawls? Primeiro, lembrem que o Rawls parte do pressuposto fundamental de que nós todos participamos de fato de uma sociedade, mas não podemos tomar decisões a respeito da gestão dessa sociedade somente com base nas ferramentas do utilitarismo. Então, na ideia de consequências, do prazer e da dor, do bem-estar geral, não podemos pontuar decisões. A decisão não se dá desse jeito, ela não é simplesmente uma decisão de fundo moral. Ela é uma decisão da filosofia política e da ética, então ela mistura os dois canais.
O que o Rawls vai dizer? Que nós temos que ver como funciona a distribuição de recursos nos nossos meios, na nossa sociedade. E quando ele faz essa afirmação, ele vai dizer assim, olha, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existe, de fato, um acordo entre todos nós. Cuidado agora, esse acordo não é o velho contrato social, nem o novo contrato social do Rousseau, não é nenhum dos dois. Por quê? Ele vai dizer para nós, Rousseau erra ao imaginar que somos todos iguais. Não somos. Somos diferentes e por isso, quando vamos travar o nosso acordo, precisamos fingir que não sabemos das nossas diferenças. Claro? Ou seja, precisamos, de alguma forma, estabelecer a ideia de que nós todos temos muito a ganhar ou a perder em uma sociedade. Podemos ter a ganhar ou podemos ter a perder, é isso que quer dizer, né? E, portanto, vale mais a pena para todos nós viver pelo mérito, ok? A gente precisa inserir aqui uma regra de mérito para a gente ter maleabilidade. Ele chama esse não saber de véu de ignorância. Então, é ali que ele estabeleceu essa teoria. Segundo, todo mundo vai buscar partir pelo menos de uma média mais ou menos semelhante. Essa média mais ou menos semelhante a gente chama lá de social-democracia. Mais adiante a gente chama de liberalismo igualitário. E esse liberalismo igualitário ele faz com que as pessoas recebam um mínimo de recursos para que elas possam começar a disputar no jogo meritocrático. Essa base estabelece duas colunas. Primeira coluna, nós todos temos cenários, horizontes, molduras de direitos semelhantes aos outros, não iguais. Lembrem lá do exemplo da Lei Maria da Penha que eu dei em sala. Segundo, nós todos devemos ter possível acesso a cargos e salários. Nenhum deles pode estar vetado só para algumas pessoas. Claro que daí a gente vai depender do mérito, do trabalho que a gente faz, da preparação. Certo? Isso ele chama de tese da posição original, ok? Então, cuidado com isso também, tá? Lembrem dessas duas colunas da tese da posição original. E, por fim, ele vai dizer que essa grande maleabilidade faz com que as pessoas possam mudar de lugar na sociedade como pessoas num anfiteatro cheio que vão ocupar lugares que foram vagados por pessoas que estão constantemente se movendo, né? Então, às vezes eu saio do fundo, vou mais para frente, outro sai da frente, vem um pouquinho para o fundo, às vezes se move para o lado, e as cadeiras que vão abrindo vão sendo reocupadas por outros indivíduos, tá? Ele chama isso de tese do anfiteatro. Então, relembrando, o que vocês precisam saber do Rawls mesmo? Primeiro, questionamento ao utilitarismo. Segundo, distributivismo. Terceiro, há um acordo como o contrato social, só que nele nem todos são iguais. Quarto, por isso o véu de ignorância. Quinto, a tese da posição original, baseada em molduras de direitos que são semelhantes entre indivíduos, entre cidadãos, e acessibilidade universal a cargos e salários. E, por fim, a tese, lógico, daí, dentro desse contexto, a tese do véu de ignorância e, no final das contas, a tese do anfiteatro. Tá? Então, é esse o resuminho que eu queria fazer para vocês num primeiro momento. Cuidem, porque o estilo da prova é um pouquinho diferente, mas aqui vocês já têm um pacote de revisão que pode ajudar vocês, pelo menos guiar vocês nas anotações de caderno, no texto do Gargarella, nos livros que estão disponíveis, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem é só me chamar, vocês têm o meu número, vocês têm meus e-mails, vocês têm meus contatos. Qualquer coisa, gritem, beleza, galera? Estudem, preparem-se, Deus abençoe vocês e até mais.